Boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Essa semana, então, nós estamos começando a nossa sexta semana de aula de engenharia de software, aí dos cursos de ciência da computação e tecnologia em sistemas para a internet do Instituto Federal aqui de São João da Boa Vista. O propósito da aula de hoje é, claro, dar continuidade a tudo que a gente tem visto até agora, mas nesta aula especificamente iremos focar aí nos principais papéis que existem dentro de uma software house, né? Na nossa primeira ou segunda aula do curso, nós fizemos um brainstorm, onde a gente tentou identificar juntos aí os principais papéis que existem numa software house, geralmente aí de pequeno, médio porte. A ideia de hoje, na verdade, então, baseado aí numa empresa mais tradicional, numa empresa maior, baseado principalmente aí na sugestão dos papéis do RUP, a gente vai ver aí de uma maneira bem rápida, uma aula bem tranquila, mas de uma maneira rápida, mas com um detalhamento maior sobre esses principais papéis e entender um pouco melhor esse fluxo de informação que existe entre eles, né? Então notem que a gente vai fazer uma breve revisão e vamos focar aí nos papéis do coordenador de projeto, gerente de projeto, analista de sistemas, o projetista de software, arquiteto do software integrador, os desenvolvedores de apresentação, negócio e persistência, a equipe de teste, que são mais dois papéis, que é o analista de teste e o testador, e o revisor ou o documentador ali, a parte final. Então percebam que agora o nosso universo ele se estendeu bastante, né? Nas últimas aulas ali, nós estávamos fechando ali o entendimento sobre os principais processos de desenvolvimento de software que chamamos de prescritivos, ou seja, aqueles em que prescrevem, aqueles que ditam um ritmo, criam atividades, sugerem o que deve ser feito, né? Então, por isso que eles são prescritivos ou das escolas tradicionais. Nós revisamos aí, na verdade, aprendemos aí o codifica remendo, o waterfall, né, o cascata com realimentação. Aí a gente viu prototipagem evolutiva, o incremental e o espiral, como aí modelos evolucionários. E finalizamos na última aula, uma aula exclusiva aí do processo unificado da Rational, né? Esse processo, inclusive, talvez o mais completo de todos eles, o processo que define muitas atividades, né, muitas disciplinas, que tem os seus esforços aí sendo desenvolvido ao longo das fases, até a gente ter a entrega do projeto aqui no final. E a gente percebeu no término, né, no finalzinho da nossa última aula, que cada uma dessas disciplinas, além de definir um workflow, ou seja, as atividades que a gente tem que desenvolver dentro daquela disciplina, eles apresentam também quais são os papéis que a gente tem, que são sugeridos, né, quais são as atribuições que ele tem que ter, além disso, quais são os artefatos que ele tem que produzir. Então é com base no modelo do RUP que as empresas mais tradicionalistas ali, elas adaptaram a realidade delas, e aí foram criados esses novos papéis. Então, eu diria que essa aula aqui, esses papéis que estaremos conversando, ele de certa forma aí, ele é uma releitura aí do que o RUP nos apresentou, né? Então aqui, só para a gente reforçar o nosso brainstorm como último tópico de revisão dos principais papéis que a gente teve. Então, num primeiro momento, a gente pensando, né, a ideia foi que a partir ali das necessidades dos nossos stakeholders, né, dos nossos clientes, os analistas conseguiam entender, identificar, modelar, especificar os requisitos, né, fazer modelos UML, e a partir disso, esse detalhamento do que tem que ser feito era passado para desenvolvedores, que envolvia os 3 níveis, os DBAs, né, e os testadores, para que a gente possa ter aí o desenvolvimento efetivo aí do software em si, do banco de dados que persiste as informações e garantir a qualidade dele, né? É claro que existe uma interação aqui entre eles, até para testar o que foi feito, né, e todos eles conversando ali com o analista para saber o que tem que ser feito. E temos um gerente ali de projeto controlando ali esse fluxo, essa conversa entre stakeholders e analistas, né? E por último, uma equipe de infraestrutura, que seria aquela equipe ali que controlava, dava suporte, né? De certa forma apresentava ali questões de redes, questões de configuração de ferramenta. Então esse foi o nosso brainstorm. Então a nossa ideia na aula de hoje
é expandir um pouco esse universo de uma maneira rápida, mas trazendo profundidade de conhecimento, né? Aqui a gente tem uma simplicidade na nossa leitura. Em muitos momentos, esses papéis que a gente colocou acabava tendo atribuições maiores do que eles deveriam ter. Então agora a gente vai ver papéis que podem existir, que têm atribuições específicas, mas é claro que a pessoa do Breno pode ter um ou dois papéis ali, dependendo do projeto que está trabalhando, né, que está seguindo. Então essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala que tem um papel, esse papel ele representa a atribuição, um conjunto de atribuições que a pessoa que segue aquele papel tem que ter dentro daquela empresa, daquela software house. Mas pensando na figura efetiva, por exemplo, o Breno, eu posso ter diferentes papéis, né? Bom, então dito isso aqui, a gente está expandindo, como podemos ver aí, o nosso universo. É claro que essa daqui é a recomendação aí. É claro que tudo pode ser adaptado, né, gente? A gente está vendo aí o cenário mais completo, né? Então perceba que existe toda uma integração entre esses papéis de uma equipe, de uma software house, e que a participação e a colaboração de toda a equipe ela é fundamental para que a gente consiga obter aí os nossos objetivos, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui os stakeholders, né, os nossos clientes. Existe agora um papel de um coordenador técnico do projeto, que tem uma equipe administrativa, um apoio de gestão, um grupo de pessoas que ajudam com as rotinas administrativas. Nós vamos ver cada um deles, né? Os principais, na verdade, os que estão destacados aqui, são os que têm a ver com o desenvolvimento de software, que é o que nós vamos detalhar nessa aula. Mas o que eu queria que vocês percebessem nessa figura é exatamente que nós temos aqui, de certa forma, duas figuras de coordenação. O coordenador técnico, que é esse que faz parte ali das questões de orçamento, de planejamento em alto nível, a negociação com o cliente. Nós temos aqui um gerente técnico que tem a ver com o trabalho ditando o ritmo da rotina da equipe em si de desenvolvimento. E além disso, percebam aí que aparecem novos papéis, né? Então nós temos aqui, vamos pensar, além daqui do gerente que de certa forma dissemina para todos, aqui é um formato estrela, né? Vamos colocar assim. Nós temos o analista de sistemas, como já tinha. Tem o analista de negócios, que é aquele analista que pode ser o próprio de sistema, mas talvez ele seja especializado na regra de negócio de uma empresa. Então, por exemplo, uma vez nós trabalhamos um projeto hidrológico e a gente precisava de ter pessoas na equipe que manjavam, que sabiam, que tinham conhecimento sobre hidrologia. E isso, de certa forma, complementa para que a gente pudesse definir as regras de negócio ali daquele sistema. Então, tem esse papel. Tem o arquiteto de software ou integrador aqui, né? Tem o revisor, tem o projetista de software, tem os desenvolvedores, os testadores, a equipe de segurança, que nós já vimos que é um problema muito sério, a equipe de implantação, de configuração e mudança, né? Mas nós vamos focar na engenharia de software efetivamente falando. Então, dito isso, vamos começar aqui com o coordenador do projeto, que é esse que está aqui em cima, né? A coordenação técnica. Então essa coordenação técnica do projeto, ela está preocupada aí com esses aspectos mais políticos, aspectos administrativos e financeiros, relacionando principalmente as questões de planejamento, verificar a viabilidade e execução do projeto, né? Então ela, de certa forma, ela trabalha ali com a alocação dos recursos humanos, financeiros, mais em alto nível, tratando direto lá com o nosso cliente. Esse coordenador também ele ajuda a elaborar e adaptar um planejamento em linhas gerais, né, para poder ajudar aí no acompanhamento do projeto. Ele compete também a esse coordenador orientar e interagir diretamente com aquele gerente operacional, que é aquele que estava no centro, aquele coordenador, o gerente do projeto, vamos colocar em si. Então ele tem uma interação direta ali para passar as principais diretrizes, né, principalmente quanto às políticas a serem seguidas daquele projeto em questão. Então aqui a gente pode ver que esse coordenador mais de alto nível, ele tem sim algumas responsabilidades no início do projeto, no seu planejamento, né, do desenvolvimento em si, o início e fim de cada uma das interações, de cada uma das entregas. Tem algumas outras atividades que devem ser feitas, né? E tem um gerenciamento ali que faz parte da rotina dele, do dia a dia, né? Mas principalmente, se a gente for analisar com calma aqui, que não é o nosso propósito ver a fundo,
mas a gente pode perceber que a ideia aqui é acompanhar a evolução do projeto de maneira geral, a gente conseguir revisar e avaliar periodicamente, né, todos os recursos, todos os artefatos, toda a documentação que está sendo produzida, né? Então ele tem uma interação direta aqui, então perceba que o papel desse gerente, ele tem uma interação direta com o gerente do projeto que está mais lá embaixo, né? Então notem que ele trabalha em um pouco mais alto nível, o nosso coordenador técnico. Então esse coordenador, ele de certa forma, ele tem o objetivo de ser um mediador, né? Coordenar as necessidades do nosso contratante, que é os nossos clientes, né? Perceba, de contratante aqui, a gente cabe talvez uma discussão, porque tem quem paga e tem quem vai utilizar. Quem vai utilizar é o nosso usuário, que também faz parte do cliente. Mas não necessariamente a preocupação do coordenador técnico é o usuário final, que são as pessoas que vão passar os nossos requisitos. Mas quem vai efetivamente pagar, quem está efetivamente contratando, né? Então, o trabalho aqui do coordenador, ele é nesse sentido, né, de fazer essa mediação administrativa, técnica e financeira nesse alto nível para ajudar na tomada de decisão. E eu acho que, fundamentalmente falando, essa coordenação do projeto, ela é estratégica, né? Ela é política, ela é administrativa, ela não é executiva operacional, ou seja, ela não vai colocar a mão na massa, ela não vai alocar recursos em baixo nível, não vai gerenciar problemas da equipe. Isso daí vai caber a outra equipe, que é o que a gente está chamando aqui de gerente operacional do projeto, que é o outro papel que a gente vai estar vendo, né? Então, de certa forma, o papel desse coordenador técnico equivale a um conselheiro, né? Um orientador, talvez uma pessoa com experiência, com know-how, que consegue ter uma visão diferente ali, né? E tem esse tato ali para lidar com o cliente, principalmente do ponto de vista de contratação, né? De fechamento de contratos. Muito bem. O próximo papel é o gerente do projeto. Esse já é o operacional, é aquele que já coloca, de certa forma, um pouco mais a mão na massa, né? Esse gerente, ele está preocupado sim em alocar recursos, né? Ele está preocupado em colocar as pessoas em partes do projeto, em distribuir atividades, acompanhar como que está sendo a rotina diária, as entregas, né? Então ele ajusta certas prioridades quanto à entrega, em função de qualquer informação que veio de cima, lá do coordenador, por exemplo. E ele coordena, sim, a interação com o cliente e usuário, né? Ele está preocupado em trocar uma ideia, entender o que os clientes e os usuários precisam para que os analistas consigam identificar lá os nossos requisitos funcionais e não funcionais. Então ele também mantém a equipe do projeto sempre concentrada para cumprir as nossas metas, né, os nossos pequenos incrementos ali, atentando às reais necessidades do cliente. E ele estabelece um conjunto de práticas que ajuda a garantir a integridade e a qualidade dos artefatos. Então ele que, de certa forma, dita o ritmo quanto à qualidade ou pede correções. Então, o objetivo principal do gerente do projeto ali, pensando aí numa facilitação de compreensão, né, ele tem que ajudar a entender o escopo do trabalho que tem que ser feito. Ele tem que ajudar a identificar os riscos no desenvolvimento do projeto, pensando aí em probabilidade de impacto, né, quanto à exposição. Ele tem que ajudar a identificar os recursos que são necessários, tem que ajudar a identificar as tarefas que têm que ser executadas. Ele tem que auxiliar em criar marcos que nós chamamos na engenharia de software de milestones, né, que é um marco central. A gente está criando um ponto que é um ponto importante para o desenvolvimento, que ajuda aí a acompanhar a evolução, né, da entrega daquele software. Ele tem que ajudar a gente a identificar os esforços que a gente está gastando para cada atividade, a gente tem que ter isso, e tem que ter um planejamento do que vai rolar, né? Então esse gerente ele também tem que auxiliar aí, no domínio do aplicativo, né, e do desenvolvimento a ser trabalhado. Então ele, de certa forma, ele tem sim que se inteirar dos requisitos, ele tem que sim conhecer sobre as regras de negócio, ele tem que ajudar com relações às dúvidas e também talvez ser uma pessoa que vai ser um ponto focal para trocar uma ideia com o cliente ali, para auxiliar nós ali no desenvolvimento. Ele realiza estimativas e planejamento, então ele que vai falar quanto tempo
de certa forma, junto, é claro, que a sua equipe, mas para entregar conjuntos de requisitos, aí criando aí um planejamento. E em muitos momentos ele auxilia lá o coordenador técnico do projeto a inclusive dar um preço para o projeto exatamente por conta dessas estimativas. Ele facilita então a comunicação entre todos os integrantes do projeto, sempre pensando aí numa integração e nesse espírito de equipe, um espírito coletivo. Por isso que ele, naquele modelo inicial, ele é o ponto central, ele é a estrela ali ele é o central da estrela para quanta conversa, né, a comunicação. Ele auxilia então na escolha e na alocação das pessoas que vão fazer parte daquele time do projeto. Ele vai definir aí formas de se avaliar para verificar se a gente está trabalhando bem, se todo mundo está tendo um bom desempenho. E ele vai ter que saber, né? Ele vai ter que conhecer, vai ter que compartilhar dessa visão arquitetural do sistema, né? Do ponto de vista técnico. Não em profundidade, porque nós vamos ter aí o arquiteto do sistema, mas ele tem que ter sim esse conhecimento. Então aqui tem uma interação básica dessa equipe, uma visão geral, já melhorando um pouquinho, né? Evoluindo um pouquinho aquelas figuras que a gente já tem conversado, né? Então o coordenador técnico do projeto ele troca uma ideia com uma equipe de apoio, né? Que é um pessoal mais administrativo que auxilia ele nas rotinas lá em alto nível. Tem uma interação direta com o nosso gerente do projeto, né? Esse gerente ele coordena toda a sua equipe quanto à conversa com os nossos clientes, os nossos stakeholders. Então ele tem que controlar isso, então obviamente ele conversa com o cliente para controlar, mas da equipe do nosso gerente, quem efetivamente extrai requisitos dos nossos clientes são os analistas de sistemas e os analistas de negócio. Ninguém mais conversa, perceba, desenvolvedor não conversa com o cliente. Se tiver dúvida, quem tem que trocar ideia tem que ser os nossos analistas, e a dúvida tem que vir pelo analista ou pelo gerente do projeto. E aí a gente tem uma conversa que todo mundo conversa com todo mundo, né? Aqui, diante de todas as necessidades, vai ficar claro o que é o arquiteto, o projetista, a gente vai entender um pouco melhor esse fluxo mais para frente. E depois que a gente tem toda a questão de requisitos identificados com as suas respectivas regras de negócio, definições arquiteturais de tecnologia estabelecidas e preocupações quanto à integração, né? Entregas, criação de builds, e já tendo alocado tecnologia e modelagem em cima daquilo que foi pensado em requisitos, a gente consegue passar essas informações para ser desenvolvido, testado e implantado, né? Perceba que tudo isso nós temos que ter então um suporte aí do TI quanto à informação, ter uma segurança, e também temos que ser capazes de controlar versões de todos os artefatos que são desenvolvidos. E tudo gera documentação, tem que ter qualidade. Então essa é uma ideia geral quanto a essa interação da equipe. Falando agora dos nossos analistas. Os analistas de sistema, eu acho que todos sabem, aqui a gente só vai reforçar, né? É o objetivo da disciplina, então eu tenho que deixar claro para vocês, mas eu entendo que todos vocês têm esse feeling do analista muito melhor do que talvez outros papéis, né? Desculpa. O analista, então, é esse profissional que está preocupado em modelar uma solução computacional para atender as necessidades dos nossos clientes, dos nossos stakeholders. Então, dado um contexto que a gente vai realizar atividade de análise para um determinado projeto, o analista ele vai conversar com o gerente do projeto, querendo entender e conhecer quanto a cronograma, diretrizes e priorizações e demandas que vieram, né, solicitações que vieram de alto nível. Porque uma vez que nós temos isso estabelecido, esse analista ele levanta necessidades, né, ele identifica o que o cliente quer, tendo o apoio aqui do analista de negócio para o entendimento das regras de negócio específicas daquele projeto. Então, como eu dei no exemplo, se nós formos trabalhar com um projeto que tem um escopo bem limitado, hidrologia, um projeto espacial, coisas que a nossa equipe não tem esse conhecimento, de certa forma teremos que ter a contratação de um analista especialista naquele negócio para nos ajudar na identificação dessas necessidades. Aí esses analistas vão produzir os modelos lógicos e passar para o projetista. Então nós temos uma interação para seguir o nosso fluxo aqui com os nossos projetistas. Então o papel do analista é auxiliar no entendimento do que tem que ser feito, né, do nosso software, permitir aí com que a gente tenha informações para planejar o nosso desenvolvimento, e para isso, muitas vezes, a gente utiliza modelos
usando, por exemplo, a linguagem de modelagem unificada, ou ML, para permitir representar essas necessidades usando o nosso padrão notacional que uniformiza o entendimento do que tem que ser desenvolvido. Ele vai fazer as interações com o cliente para tirar dúvidas ou para extrair as necessidades. E, obviamente, ele vai produzir, de certa forma, uma documentação relacionada a esta etapa de levantamento de requisitos, né, de análise, com o apoio da equipe de documentação. Então, o principal aplicabilidade, né, o principal foco aí dos analistas é o levantamento de requisitos, sejam funcionais ou não funcionais. Vai ficar muito claro, teremos uma aula exclusivamente de requisitos, mas requisitos funcionais e não funcionais a gente tem que diferenciar já para ter um spoiler aí do que vai rolar. Requisitos funcionais é o que o cliente quer, que vai ser uma funcionalidade que o nosso usuário vai utilizar. E um requisito não funcional é alguma restrição. Então, por exemplo, o uso de uma tecnologia não é uma funcionalidade que o nosso cliente vai usar, mas todas as nossas funcionalidades vão ter que ser desenvolvidas naquela tecnologia. Por exemplo, PHP para desenvolvimento web, ou Java, enfim. Então, requisito não funcional são essas restrições técnicas que a gente tem no projeto. E ele, então, além de fazer esse levantamento de requisitos, ele faz a modelagem, seja usando aí a linguagem de modelagem unificada, com um diagrama de casos de uso, usando a SysML, né, que é a linguagem de modelagem de sistemas, que são para representar modelagens de sistemas que não envolvem só software. Então, por exemplo, para modelar um carro, num carro nós temos o sistema hidráulico, o sistema mecânico, e tem também ali o sistema embarcado dele. Então a UML ela não é suficiente para isso, poderíamos usar, por exemplo, uma SysML, né? E outros modelos ali que nós ainda vamos aprofundar os nossos conhecimentos. O outro papel muito importante que a gente não tinha especificado no nosso primeiro brainstorm é o de projetista. Então, o projetista, ele é esse profissional responsável aí por avaliar os modelos da análise e trazer especificações computacionais mais detalhadas, totalmente dependente da tecnologia. Projetista, a gente já tem que se preocupar com as linguagens, né, com as ferramentas que a gente vai estar utilizando no desenvolvimento. Então, melhorando um pouco mais ainda o fluxo, então perceba que a gente está fazendo uma construção evolutiva aqui desse fluxo. O projetista ele vai receber aqueles modelos lógicos do analista e ele trazendo esse modelo mais computacional dependente de tecnologia, ele consegue passar as informações para os testadores já poderem planejar os testes das suas atividades e passar as mesmas informações para os desenvolvedores poderem efetivamente desenvolver e implementar o que tem que ser feito. Além disso, uma vez que as informações de desenvolvimento e testes já foram estabelecidos, nós podemos envolver o papel do integrador, que é um papel que ainda a gente vai ver, mas para se preocupar de que forma que nós vamos fazer as nossas pequenas entregas, aquelas builds, ou seja, para resolver aquele problema que a gente tem quando a gente trabalha com vários ciclos de entrega. Então, se você tem pessoas que se preocupam em agrupar os desenvolvimentos e testes e gerar uma build, gerar uma entrega de requisitos lá totalmente funcional, então o projetista tem que passar informação para este papel, poder planejar esse tipo de coisa. E é claro que o projetista conversa aqui com o gerente, sempre, né? Todos conversam com o gerente, ali produzindo artefatos, tirando dúvidas, enfim. Então essa aqui é o principal objetivo dos nossos projetistas, né? Trazendo a tecnologia, né? Percebam, para ser dependente dos modelos lógicos inicialmente pensados. Além disso, ele vai ser suporte, o projetista ele trabalha diretamente com os desenvolvedores das 3 camadas, porque todos os desenvolvedores da camada de apresentação, de negócio ou de persistência dependem das informações de projeto para poder fazer seu trabalho. Então ele vai trabalhar, vai de certa forma lidar diretamente com eles. Então ele vai ajudar inclusive na definição das tarefas ali que tem que ser seguidas por esses desenvolvedores. Quando o projeto envolve aquela abordagem que a gente conversou rapidamente, de gerar códigos automaticamente a partir de modelos, ou seja, utilizar o desenvolvimento dirigido por modelos, quando isso acontece, essa é uma das atribuições do projetista. O projetista que se preocupa em garantir com que a aplicação do MDD seja eficiente naquele projeto, né? Isso quando for o caso.
E além disso, ele também gera documentações aí de tecnologia envolvidas diretamente relacionadas ali no requisitos, né? Então por isso que ele trabalha com a equipe de documentação. Aí nós temos o arquiteto de software. O arquiteto de software, ele é um papel que nós não tínhamos visto até então. Ele é o profissional arquiteto, ele pensa, né? Ele arquiteta, ele de certa forma, então, ele coordena a aplicação de padrões arquiteturais para priorizar as atividades de desenvolvimento e estruturação dos seus artefatos ali. Então esse arquiteto, ele tem que se preocupar com a integração de todas as ferramentas que a gente tem ali. Então ele tem que elaborar, fazer uma análise arquitetural do projeto em si, quanto às tecnologias e como que aquelas tecnologias daquele projeto vão conversar. Quando gerar dúvida, ele pode estruturar provas de conceitos arquiteturais. Isso quer dizer o quê? Se chegar algum requisito, alguma parte do projeto, que você já tem ali um estudo arquitetural, né, de como as tecnologias daquele projeto se conversam, e eu falo isso, tecnologias para o desenvolvimento daquele projeto, não que a equipe está utilizando para o desenvolvimento, tá? Então, se gerar alguma dúvida, ele pode fazer testes, ele pode provar o conceito. Por exemplo, qual será a melhor linguagem a ser utilizada para uma determinada parte do projeto? Ou de que forma que vai acontecer a conversa, né, a comunicação entre essas tecnologias? Então, ele permite essa estruturação aí desse modelo de visão lógico, de implementação e físico. Então, ele tem que seguir todo o fluxo, desde o levantamento ali de requisitos pela análise, a parte de projetos, e aí efetivamente o desenvolvimento, né, a implantação do projeto, que é a parte física. Quando nós temos projetos que envolvem a questão temporal, ou seja, rotinas que tem que acontecer primeiro, então ele também tem que ter esse conhecimento e garantir com que os componentes do projeto respeitem as questões arquiteturais para ser seguida. Todo projeto hoje usa design patterns, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito de padrões de projeto. Então, o arquiteto é a pessoa preocupada em identificar e aplicar esses padrões no projeto em questão e, de certa forma, explicar, contextualizar para toda a sua equipe. E ele vai avaliar, então, aquelas provas de conceito que foram executadas, né? Além disso, o arquiteto ele tem que se preocupar, uma vez que ele está diretamente envolvido com a tecnologia, como a tecnologia que nós estamos usando para desenvolver o projeto conversa e está sendo adotada, ele tem que se preocupar que esse know-how, né, essa forma, ela também vai ser implantada adequadamente no nosso cliente na hora que o sistema estiver pronto. Então ele auxilia aí nesse modelo de implantação da arquitetura, junto aí com a equipe de documentação. Ele auxilia aí também a identificar, fazer essa análise funcional, né, para verificar essas tecnologias. Acredito que isso já tenha ficado claro, né? E também ele tem que, de certa forma, trabalhar aqui com o projetista para que, caso utilize-se lá a abordagem MD, né, que é a abordagem do desenvolvimento dirigido por modelos, existe toda uma forma de se produzir códigos a partir do modelo e a gente tirar o melhor proveito disso. E a gente sempre usa tecnologias para isso, inclusive alguns frameworks podem ser utilizados nesse sentido. Então o arquiteto, por ter essa responsabilidade toda que a gente está conversando, ele também vai ter que trabalhar junto com o projetista nesse sentido. Tudo bem? Então, de certa forma, pensando aí numa aplicabilidade do papel do arquiteto na equipe, ele equaliza, né, ele de certa forma uniformiza essa interface de comunicação do projeto com os papéis de integração e de desenvolvimento que estão mais baixo nível, aplicando todo o nosso padrão arquitetural. Em outras palavras, ele garante que as coisas fluem, que as coisas se conversam desde o levantamento de requisitos, com toda a tecnologia que foi identificada, as tecnologias se conversam entre si e nós estamos adotando os padrões que foram pensados para aquele projeto em questão. Então ele apoia o processo aí de seleção e evolução dos design patterns, né, de um projeto, também criando lá as nossas baselines. Agora nós temos o integrador de sistemas, que é um outro papel que ainda a gente não tinha conversado, né? Eu gosto muito dessa figura, autoria própria aqui, dicas de passagem, uma observação. Boa parte dessa aula aqui, na verdade, toda ela foi tirada
é uma releitura do RUP, mas foi uma adaptação em projetos que a gente foi adotando aí na prática, né? Então é só para vocês verem que realmente a gente tem que adaptar tudo. O integrador de sistema aqui, então ele é esse profissional que agrupa os elementos, né, envolvidos no desenvolvimento de software e faz as suas interfaces. Então assim, percebam, vamos lá. O analista, ele vai definir os requisitos, né, que passaram lá para os desenvolvedores, né, e foi detalhado pelos projetistas. Depois que o desenvolvedor desenvolver, o projetista junto com o arquiteto se preocupar com as suas questões tecnológicas, né, e de integração de ferramenta. O desenvolvedor fez, efetivamente, o testador garantiu que aquilo tudo está funcionando. Nós precisamos ter rotinas, nós precisamos ter atividades que junta tudo e fala, cliente, está aqui funcionando o primeiro build do nosso projeto. Ou seja, aqui nós temos o EXE, nós temos o JAR, nós temos o primeiro conjunto de funcionalidades que está ok, que está funcionando. Então o integrador ele tem esse papel central de gerar esses builds, né, para representar subsistemas ali do projeto que nós estamos trabalhando de maneira geral. Então, como objetivo principal, o integrador ele auxilia nesse planejamento das integrações. Então ele trabalha muito com o arquiteto. Aqui tem um fluxo direto, né? E ele, de certa forma, ele tem que ter uma conversa direta com analistas, projetistas e testadores. Porque para a gente entregar esses builds, eu tenho que garantir que os analistas já finalizaram os seus modelos, o projetista já fechou as questões tecnológicas, o desenvolvedor finalizou o desenvolvimento, o testador já trouxe questões de garantia de qualidade para que a gente possa fazer as integrações e gerar aqueles builds. Né? Então ele também auxilia nessa criação e manutenção das baselines, porque de certa forma uma build não é nada mais do que uma baseline. Uma build eu criei um marco, né? Eu criei, olha, nesse momento eu tenho um grupo de funcionalidades ok naquele projeto. Né? Então esse é o objetivo, um dos objetivos aí do nosso querido integrador. Além disso, ele garante que o nosso ambiente de desenvolvimento esteja funcionando. Então, para que a gente consiga fazer esses builds, tem muitos casos de projetos que os builds são gerados automaticamente, né? Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei num projeto que todos os dias, 6 horas da manhã, sempre gerava, pensando no ambiente de produção, não o ambiente que o cliente está, mas o ambiente nosso, interno, de desenvolvimento, ele garantia que tudo que todos os desenvolvedores fizeram e testaram no dia anterior estaria disponível no nosso servidor para que a gente continuasse o nosso desenvolvimento a partir daquele ponto. Então essa garantia do ambiente de desenvolvimento é exatamente isso, é trazer essa equalização, essa uniformização quanto a tudo que foi feito e testado, né? E depois, na hora que nós fomos implantar esse sistema lá no nosso cliente, ele também tem que se preocupar com a integração com os sistemas legados. Então, quais são as interfaces que têm que ser estabelecidas para que o que é novo vai funcionar com o que o cliente já tinha lá e já utilizava na empresa. Então, esse é um outro papel específico do integrador. Agora, falando dos 3 desenvolvimentos aí, iniciando com o desenvolvedor aí da camada de apresentação, a primeira camada, a camada de visão, né? Então, o desenvolvedor da camada de apresentação, que eu estou chamando aqui de D1 para não ficar repetindo todas as vezes, ele é responsável de fazer aquilo que o usuário interage, né? A tela, a interface, as guias, né? São os protótipos, efetivamente falando. Então o desenvolvedor ele constrói esses protótipos, né? E projeta as interfaces. Ele não faz a regra de negócio funcionar, nós temos um desenvolvedor específico para isso. Mas ele se preocupa, por exemplo, vamos trazer aí para o web, com todas as questões de HTML, de validações da interface com JavaScript, com estilos usando um CSS da vida, né? Então só para vocês entenderem qual que é o perfil desse desenvolvedor. Ele recebe então as especificações do projetista para conseguir pensar e trabalhar, e ele de certa forma tem que trabalhar diretamente com o desenvolvedor da camada de negócio para que aquelas interfaces apliquem as regras, né? Sigam os requisitos que foram pensados. Então esse é um fluxo mais detalhado aqui que a gente pode visualizar para o desenvolvedor.
Aqui tem uma analogia das principais os principais artefatos e atividades que eles trabalham, né? Então, basicamente, cria protótipo, modela as interfaces, né? E auxilia, inclusive, na elaboração ali de guias para se utilizar uma determinada interface que pode ser um pouco mais robusta, né? Então, ele auxilia, vamos lá, como objetivos, a interpretar, então, ele tem que interpretar as especificações do projetista para que eles consigam desenvolver as interfaces gráficas do usuário, as guias, os protótipos. Ele vai comunicar diretamente com a camada de negócio, efetivamente, para que aquelas regras de negócio que vão ser desenvolvidas por um outro desenvolvedor sejam aplicadas naquele protótipo. E ele auxilia aí no desenvolvimento de um guia de como utilizar ali efetivamente aquele protótipo, aquele grupo de interfaces que foram feitas. O segundo grupo de desenvolvedores são os desenvolvedores aí da camada de negócio, que já é o desenvolvedor que se preocupa muito mais com a aplicação da regra de negócio. Então, ele é o profissional responsável ali por interpretar os modelos fornecidos lá pelo projetista e aplicar linguagens lá de baixo nível para fazer com que os requisitos validem. Então, por exemplo, eu tenho que gerar um gráfico específico para um determinado sistema. Fazer o gráfico, a parte visual, é do desenvolvedor que a gente acabou de ver, da camada de apresentação. Mas como produzir o gráfico, como manipular as informações aplicando as regras daquele requisito específico, é características específicas desse desenvolvedor D2, que estamos chamando aqui, que é da camada de negócios, né, que é a camada do meio. Então ele tem que conhecer o sistema de desenvolvimento, ele tem que, de certa forma, ter proficiência em algumas linguagens de programação dentro daquele contexto, né? Então ele vai conhecer a principal linguagem, mas ele tem que saber navegar por outras ali. Geralmente a gente cria equipes que tem uns 3 desenvolvedores, né? Então o projetista que interage com todos, para ter uma uniformidade, a gente geralmente trabalha aí com equipes com pelo menos 3 desenvolvedores. Um mais especialista aí nessa visão, nessas guias, nesses protótipos. Outro mais especialista em aplicar essas regras de negócio. E o último, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é esse especialista na interação, né, na aplicação das regras, quando tem que ser persistidas informações no banco de dados. Então a gente tem que fazer uma interface ali para garantir até segurança no banco. Então seria esse desenvolvedor ali de persistência. Então aí, como objetivo do papel, né, então eles interpretam e implementam as regras de negócio disponibilizadas pelo projetista, e ele tem que conversar, né, então perceba que ele é o intermediário entre a comunicação da camada de apresentação de persistência. Então o fluxo, geralmente a camada de persistência não conversa diretamente com a camada de apresentação, tem que passar pela regra de negócio, que de certa forma nós estamos aplicando o design pattern lá do MVC, né, que é o Model View Controller. Então temos que trabalhar dessa forma. Ele tem que atender às solicitações da camada de apresentação, porque muitas vezes a forma como, por questões de usabilidade, a forma como o usuário vai utilizar o sistema, que é da camada de apresentação, que é a tela, aquilo pode impactar em como a regra de negócio vai ser desenvolvida e aplicada. Então ele tem que ter um atendimento a essas solicitações da camada de apresentação. E ele também que, por exemplo, às vezes a gente faz interação aí e tem que conversar com outros sistemas, vai integrar com outros sistemas, que são serviços, né, ou web services. Então a gente tem que fazer o atendimento a essas integrações de nível regra de negócio para consumir ali ou disponibilizar serviços. E o último desenvolvedor, que é o da camada de persistência, que é o D3, né, nós estamos chamando aqui, ele está preocupado ali com a persistência dos dados, ou seja, a gente salvar, a gente armazenar e recuperar informações no nosso banco de dados de maneira confiável. Então, como principais objetivos dele, a gente tem que permitir aí, nós temos que garantir uma separação da camada de persistência com a camada de negócios. A gente vai criar, então ele que vai modelar o banco de dados, vai fazer o modelo objeto relacional, vai fazer o MER, o diagrama relacional, ele que vai dar manutenção, ou seja, ele vai manter atualizado o nosso banco de dados, ele que vai fazer integração com um banco de dados, fisicamente falando, daquele projeto, ele que vai fazer a criação de queries, de views, de procedures, de triggers, que são programações em nível de banco de dados. Então ele faz essa comunicação entre todo mundo. Então, de certa forma,
nós podemos fazer uma analogia aqui que esse desenvolvedor da camada de persistência, ele pode ser sim o DBA, né? Ele pode ter esse papel. Mas tem projetos que preferem ter o DBA para se preocupar apenas com o banco, efetivamente falando, e ter esse desenvolvedor que garante a conversa do modelo de negócio com o banco, efetivamente falando. Então depende muito do projeto, né? Mas eu acredito que tenha ficado claro aí aonde está esse desenvolvedor da camada de persistência. E chegando já quase aqui no final, se aproximando aí dos últimos 3 papéis, né? Então agora a equipe de testes, na verdade, nós sempre falávamos testador, mas podemos pensar em 2 papéis principais da equipe, o analista de teste e o testador. O analista de testes tem um papel muito parecido do analista de sistemas, mas ele vai ser aquela pessoa, aquele papel, que vai identificar e definir o que tem que ser testado. Então ele vai projetar os testes, ele não vai implementar os testes efetivamente falando. Ele não vai colocar a mão na massa para verificar, mas ele vai pensar, esses daqui são os casos de testes importantes para a gente seguir e aplicar nesse projeto. Então, esses são os objetivos principais dele, né? Identificar o que tem que ser testado e sempre avaliar o esforço para se testar uma determinada funcionalidade. Tem funcionalidade que não é imediato o teste, a gente pode depender da variável tempo, né? Geração de um relatório de tempos em tempos, a gente tem que garantir que aquilo funcione. Então ele tem que ter isso daí muito bem planejado, por isso que a gente chama ele de analista de testes. A gente vai ter que definir os testes que são apropriados e, além disso, ele é a pessoa preocupada em fornecer dados para se testar. Então, isso aqui é muito importante, gente. Quando a gente testa, a gente não testa do nada. Muitas vezes a gente cria um banco de dados de teste, ou seja, para cada teste projetado, temos as informações exatas que a gente vai utilizar para produzir aquele teste. Então, o analista é essa pessoa que vai, de certa forma, definir esses dados específicos para se testar um determinado sistema. E ele tem que coletar e gerenciar os testes, né, e até ajudar a gente a ter um resultado quanto a métricas de defeitos e sucessos que a gente está tendo ali num determinado ciclo de teste. O outro papel é o testador. O testador é o cara que coloca a mão na massa, aquele que vai efetivamente testar. Pera aí, analista, o que você pensou? O que você pensou para se testar e quais são os dados para se testar? Beleza, deixa eu ir no sistema. Se você estiver usando testes unitários programados, a gente vai programar um determinado teste ou a gente vai efetivamente, às vezes, testar uma determinada funcionalidade seguindo o que o analista pensou. Então, ele que faz o esforço principal da atividade de botar a mão na massa para testar. E o analista é quem pensa, né? Muitas vezes a gente vai ter que identificar uma abordagem para se implementar os testes, então nós vamos ver aí na segunda disciplina de engenharia de software dos cursos, aí, que é de teste de software, nós vamos ver aí técnicas de testes funcionais, que são testes de caixa preta, ou testes estruturais, que são os testes de caixa branca, que tem várias técnicas dentro dela. Então é ele que vai ter que saber aplicar essas técnicas para se testar um determinado sistema. Então ele vai implementar o teste, ele vai configurar e vai executar. Ele que vai falar, ó, deu sucesso ou deu falha uma determinada funcionalidade lá do sistema. Vai registrar isso, e aí a gente vai sempre acompanhar. Claro que o analista vai passar para cima e aí vai ter todo um fluxo para corrigir os defeitos identificados. Então, pensando de maneira geral aí com um propósito, né, quanto à aplicação desta equipe, desses 2 papéis, a ideia principal é descobrir o maior número de defeitos e riscos associados lá no desenvolvimento. Então a gente quer garantir que a gente encontre todos os problemas antes de entregar um determinado projeto. Então a nossa ideia como testadores é expor os pontos fracos de um produto, mas sempre agregando serviço, né? Nós estamos agregando a qualidade daquele sistema. Então a nossa busca é sempre em garantia da qualidade do software que a gente está desenvolvendo e garantir do ponto de vista de conformidade de requisitos. Gente, aqui eu vou fazer mais uma vez essa observação. É redundante? Mas vocês precisam pensar e ter isso em mente, guardar. Quando falamos em teste, nós temos sempre 2 Vs. A gente fala que, inclusive, existe um modelo lá V e V, que é verificação e validação. Verificar, a gente vai buscar encontrar problemas, a gente quer encontrar defeitos, bugs, um código incorreto. Validar, a gente fala que é conformidade de requisitos, ou seja, aquilo que a gente fez, aquilo que foi produzido, ele foi implementado
atendendo à real necessidade do cliente. Então, é conformar o requisito, a necessidade daquele cliente. Então, nós como testadores queremos encontrar defeitos e garantir que os requisitos estejam corretos. Tá? E o nosso último papel, mas não menos importante, é o revisor ou a equipe de documentação que interage de certa forma com todo mundo. Ele está sempre preocupado em garantir que os artefatos que estão sendo produzidos por todos os outros papéis até agora têm qualidade, segue as métricas daquela empresa, segue um padrão de documento da empresa. Então ele vai fazer sempre as últimas revisões e sugerir melhorias nos artefatos produzidos. E mais uma vez formalizando aqui que artefato significa código-fonte, é qualquer documento de teste, modelo de análise, é qualquer coisa que nós produzimos ao longo de um ciclo de vida ali de um software. Tá? Então ele também pode nos auxiliar a identificar, a melhorar o nosso processo de desenvolvimento, exatamente por estar sempre criticando ali artefatos que a gente está trabalhando. Então, como objetivo do papel, a gente vai propiciar a avaliação da execução do nosso processo e dos artefatos feitos. A gente vai ajudar a identificar inconformidades, né, nas documentações. Mas, adicionalmente falando, ele vai, com base em tudo que foi produzido até então, fazer o manual do usuário, né, então como eu utilizo um determinado sistema. Ele que vai fazer os treinamentos para que os nossos clientes, usuários finais, utilizem o software novo que a gente produziu. Ele que vai, junto também lá com o arquiteto, com o integrador, que vai produzir o manual de como o nosso cliente, independente da gente, consegue implantar aquele sistema e vai suportar qualquer outra atividade, né? Então, gente, nós vimos aqui todos os papéis, né? Finalizando, tinha até esquecido, ele reporta ao gerente os nossos resultados e se os artefatos estão seguindo o padrão. E aí sim a gente já viu todos os papéis, todas as ideias aí que a gente pode ter para aplicar numa empresa. E insisto, muitos papéis a gente pode unir numa única pessoa e talvez criar um outro papel, né? Isso daqui é flexível, não é uma regra, não tem que ser seguido para todas as empresas. Também, se a gente seguir, não é uma pessoa específica para cada, a gente pode ter pessoas que seguem papéis diferentes. O importante que eu vejo dessa aula, né, em que a gente fala de papéis, a gente poderia melhor traduzir a aula no seguinte sentido: vamos detalhar um pouco mais as principais atividades e os principais artefatos que a gente tem que produzir quando a gente faz um software. E, de certa forma, tentar direcionar quanto a pessoas, agrupar isso em pessoas, em papéis, né? Então eu vejo essa aula mais nesse sentido. Então, agora sim, finalizando a aula, de certa forma a gente expandimos o universo daquele primeiro brainstorm. Então eu vejo que agora a gente tem a possibilidade de modelar um melhor fluxo ali de troca de informações de todos esses papéis. Então eu convido vocês a fazerem isso, né? Então no mais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam entendendo, acompanhando a aula. E se tiver qualquer dúvida, eu espero a participação de vocês nos nossos encontros semanais, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição aí nos fóruns. Obrigado, boa semana de estudos. Valeu, beijo!